E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christian do canal Rico na Bolsa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma atualização e notícia fresquinha saindo do HGLG11. Relatório do mês de junho saiu. Se você possui HGLG em carteira, é muito importante você estar por dentro de tudo que está acontecendo no fundo. E como o nosso objetivo é informar você, é trazer as notícias dos fundos, das ações, tudo que está acontecendo, vamos analisar juntos o fundo HGLG11. Possuo ele em carteira, atualmente está um pouquinho negativo, mas próximo a 2%, vamos dar uma olhada aqui, 1,93%. O fundo já deu uma reagida nos últimos dias, após a notícia de que não teríamos a taxação dos fundos imobiliários. Logo esses fundos que estão no vermelho vão estar positivos. E o mais importante de tudo, eles já estão trazendo renda passiva para que eu possa aportar cada vez mais todos os meses. A última atualização que eu realizei aqui, a carteira estava rendendo quase 0,8% ao mês, que já é uma porcentagem boa, porque eu só tenho fundos de tijolo. Claro que eu poderia talvez estar recebendo um pouco mais, mas é isso que a gente tem e eu tô tranquilo com isso. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, esperando o quê? Para fazer parte dessa família que vai crescer junto aqui no YouTube. Tô muito feliz, estamos crescendo bastante nos últimos dias. Agradecer a cada um que está confiando aqui no canal. E bora lá, família, vamos ver o relatório gerencial do mês de junho do HGLG11. No dia de hoje o fundo fechou em 161, mas quando eles fecharam o relatório, ele estava cotado aí a 162. A cota, o valor patrimonial aí de 157, quase 158, um valor de 5,5 bi de mercado, né? E eles cresceram a base de cotistas uns 4 ou 5 mil no mês de junho. Eles mantêm o rendimento de 1,10 por cota e a gente vai ver aí no relatório, eles estão falando sobre isso. Então, fica ligado que vamos ter explicações. Inclusive, eles lançaram uns guidance. O que é o guidance? É uma previsão aí de pagamento para os próximos 3 semestres. Ou seja, o segundo semestre de 2024 e primeiro e segundo semestre de 2025. Então, fica ligado que vamos falar sobre isso neste vídeo. Uma área bruta alocável gigantesca de 1,4 milhão de metros quadrados. O dividend yield do fundo, ele realmente ele tá um pouco abaixo, mas isso está totalmente relacionado com a solidez que o fundo vem apresentando. Normalmente, quanto maior o risco, maior o retorno. Como o HGLG ele é muito sólido, acaba que ele paga um pouco menos, porque você está também comprando o fundo. E junto desse fundo você tem um pouquinho mais de segurança, entende? Talvez se ele fosse um fundo mais arriscado, você ia estar recebendo 9, 10, 11, 12% ao ano de yield. Uma alavancagem de 12% e uma vacância física e financeira bem baixinha de 5,8, 5,7 a vacância financeira. Em junho, o fundo apurou uma receita total de 48,7 milhões, 1,44 por cota, o que levou a um resultado de 41,5 milhões, 1,23 por cota líquido. A distribuição anunciada foi de 1,10, o que representa 103,6% do resultado auferido no primeiro semestre. As principais diretrizes da gestão para 2024 elas são divididas em 5 principais tópicos: reciclagem de ativos maduros, atuação em desenvolvimento, melhorar o perfil estratégico do portfólio, reduzir a vacância do fundo, e eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bem feita. Gestão de caixa para aproveitar eventuais oportunidades. Como todo mundo já sabe, então, na questão de aquisições e vendas, o fundo concluiu 2 transações imobiliárias com o XPLG, vendeu 49% do HGLG Duque de Caxias e comprou 49% do Cislog Galeão, que era um galpão do XPLG11. Por que eu acho interessante essa troca? Afinal de contas, estava tendo meio que uma predação de uma gestora com a outra, uma competição, e isso prejudicava ambos os fundos. Para que uma gestora conseguisse um inquilino, ela tinha que abaixar mais o preço do aluguel e, consequentemente, isso gerava uma predação de um fundo com o outro, né? O fundo se prejudicava porque tinha que talvez alugar mais barato, e o outro fundo não conseguia alugar
porque era inviável talvez fazer essas transações. Dessa forma, as duas gestoras meio que se unem, se fundem, ficando aí cada uma com metade do galpão, ou seja, eles vão poder conversar muito melhor e fazer ajuste para que os dois fundos saiam beneficiados dessa transação. E eu achei isso muito legal e, consequentemente, pode ser que consigam talvez reduzir as vacâncias daqueles galpões e o que vai ajudar os dois fundos. Essa venda também, então, desse galpão do HGLG, ele rendeu aí um resultado de 10,3 milhões, 31 centavos por cota, que foi devido ao pagamento da primeira parcela. Quanto à atuação em desenvolvimentos, no mês de abril foi concluída a primeira fase do desenvolvimento do BTS Cone MM2G3, o galpão destinado a abrigar as operações do Mercado Livre. A área bruta alocável da primeira fase são 49 mil metros quadrados e as condições do contrato começaram a impactar os indicadores do fundo no mês subsequente ao término da obra. A entrega da segunda fase, 22 mil metros quadrados, está prevista para ocorrer nos próximos meses, com fim programado até o final do ano de 2024. E em junho também a obra do Itupeva G300, aproximadamente 69 mil metros quadrados, completa 30% do avanço físico, com previsão de conclusão no final de 2024. Como eu falei para vocês antes, o fundo fechou o semestre com uma vacância bem baixa, de 5,8%, e eles conseguiram reduzir muito no último ano, eles saíram de uma vacância muito alta. Nos últimos 12 meses, eles reduziram uma vacância aí de 15,9%. Praticamente, eles reduziram 10,1% da vacância de um ano, em um ano. Isso é muito bom. Ou seja, é mais renda entrando e não temos ativos parados aí sem recebimento do aluguel. Esse é o menor patamar desde 2019. Ou seja, nos últimos 5 anos, é o menor patamar de vacância. Eu gostei dessa parte aqui, eu acho importante o fundo sempre tentar trazer uma previsão do que ele acredita que vai conseguir pagar para os próximos meses. E eles colocam sobre a manutenção do patamar de distribuição do fundo de 1,10 por cota. E eles ressaltam aqui que toda vez que ele vai vender um ativo, eles precisam entender que ele vai ter um impacto negativo na renda recorrente que aquele ativo estava gerando para eles, né? Ou seja, ele vende, ele vai conseguir receber um valor por esse galpão. Porém, ele vai perder a renda que ele estava recebendo dos aluguéis. Então, sempre que isso acontecer, por mais que vai ter uma entrada maior no caixa, mas também vai ter uma saída, afinal de contas vai reduzir o valor que ele recebe de aluguéis. Eles citam aqui que no primeiro semestre de 24 teve um resultado não recorrente que se deu por conta da venda do HGLG Washington Luiz e restam 2 parcelas a serem recebidas no semestre 1 de 25 e no semestre 2 de 25. Também citam que o resultado recorrente do semestre 2 de 2024 é maior por conta dos vencimentos de alguns títulos e valores imobiliários detidos pelo fundo. Neste semestre, no próximo, no caso esse semestre de agora, né, o segundo semestre de 24, eles preveem aí a liquidação de alguns dos ativos que compõem a carteira de valores imobiliários do fundo. Fazendo uma análise para o resultado recorrente do fundo, aquilo que ele vai receber dos aluguéis e da renda do dinheiro que o fundo tem em caixa, eles contabilizaram R$ 1,05 por cota, ou seja, um pouquinho abaixo do que o fundo está conseguindo pagar. Enquanto que as projeções para 2025, com a entrega do Itupeva G300, que vai ocorrer aí no final do ano, eles consideram aí uma ocupação de 50% do imóvel, com base no preço médio praticado no empreendimento, que já tem potenciais inquilinos aí interessados. Então eles já estão colocando isso nas previsões para o primeiro semestre de 2025, eles já colocam 50% do aluguel desse imóvel. Além disso, também no primeiro semestre de 2025, vamos ter o impacto da liquidação de alguns ativos mobiliários, igualmente como o semestre 2 de 24. Então, por esse motivo, o resultado recorrente está maior comparativamente com o segundo semestre de 2025. Eles reforçam aqui que, com exceção da projeção, então eles criaram uma projeção do Itupeva G300, né, de 50% desse imóvel já alocado. O cenário utilizado não considera qualquer alteração, ou seja, eles não consideraram nenhuma venda, possível venda, eles apenas consideraram esse adicional que pode vir do Itupeva. Se existir uma eventual venda, ela vai entrar aí como um ganho extra de resultado não recorrente.
e, consequentemente, vai produzir rendimentos também. Esse é o guidance que eles produziram. Então, no primeiro semestre de 24, o fundo teve um resultado recorrente de R$1, não recorrente de 0,06. No segundo semestre, então, um resultado recorrente de 1,10 e eles não colocam nenhum resultado não recorrente. Já no primeiro semestre de 25, um resultado recorrente de 1,6 e um não recorrente de 5 centavos. E no segundo semestre, um resultado de 1,4 e 0,05 de não recorrente. Dessa forma, o resultado acumulado que o fundo possui hoje são 43 centavos. No segundo semestre de 24, cai para 42. No semestre 1 de 25, 50 centavos. No semestre 2 de 25, se mantém aí em 40 centavos. Ou seja, eles acreditam que vão conseguir manter essa sobra de 41 centavos até o segundo semestre do ano que vem. Se eles conseguirem isso, vai ser bom, e isso dá uma margem também, né? Se acontecer alguma coisa, o fundo vai ter ainda esses centavinhos aí que ele vai poder, talvez, segurar o valor em 1,10. Eles também citam que o time de gestão está em algumas tratativas de aquisição de novos ativos para o portfólio que, se concluídas, podem impactar os cenários aqui listados, assim como novas ocupações que não estão representadas nessa previsão aqui para os próximos 3 semestres. No âmbito comercial, então, tivemos no mês de junho uma locação firmada de mais 4.000 metros quadrados locados a Piquetur, no HGLG Louveira, além da expansão de 5.000 metros quadrados da área ocupada no HGLG Louveira pela Ambev, que passou a ocupar 44.000 metros quadrados. Dessa forma, zeraram a vacância desse ativo. Também em julho de 2024, já foi assinado aí pela Mercedes-Benz um contrato de locação temporário para o último módulo disponível no HGLG Itupeva G200. Também tivemos uma locação temporária de aproximadamente 1.000 metros quadrados do HGLG Itupeva, o G100, por um locatário do próprio galpão. Outra pequena locação de 423 metros quadrados no HGLG São José dos Campos, para uma empresa de óculos. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona alguns galpões. Boa parte dos galpões do HGLG, eles são divididos em vários módulos, em vários pequenos módulos. Então, por exemplo, uma empresa ela pode ficar com 2, 3, 4, 5, 10 módulos. Outra empresa pode ficar apenas com um módulo e tá tudo certo. O importante é estar locado. Então isso faz com que não apenas empresas maiores consigam locar esses ativos, como por exemplo o caso aqui da Ambev, que é uma gigante. E sim, empresas pequenas que vendem óculos, que vendem qualquer outro tipo de produto. Então isso facilita a locação desses galpões. É muito mais fácil, talvez, você conseguir pequenos locatários do que apenas um locatário para o imóvel todo. E também traz mais segurança. Afinal de contas, se eu tiver 10 inquilinos ali de setores diferentes, é mais difícil que todos esses setores acabem desistindo de uma vez. Vamos largar o galpão, vamos abandonar o galpão, não estamos conseguindo orar com os contratos. Então isso é um ponto positivo que facilita a locação dos galpões logísticos do HGLG. Como por exemplo aqui, também renovaram com uma pequena expansão pela empresa Novartis no Master Labs, com efeito a partir de julho. Ou seja, isso traz mais flexibilidade, é mais fácil você conseguir uma alocação mais pequena ali. Ah, eu quero expandir mais 1.000 metros. Toma aqui, mais 1.000 metros para você. Então, isso é muito bom, é bem positivo isso. Eu, pelo menos, considero positivo. E vocês? Vocês consideram isso bom ou ruim? Nos próximos meses, eles também vão ter a entrega da segunda fase do Mercado Livre Cone GO3, da segunda fase do Mercado Livre do Cone G3, com uma área de 23.000 metros quadrados. Com essa conclusão, o ativo inteiro vai estar completamente entregue e gerando renda após os 2 meses de carência. E também tivemos um contrato de locação de um módulo, foi feito a minuta do contrato, ou seja, já montaram um contrato de locação de um módulo de aproximadamente 2.000 metros quadrados no HGLG Duque de Caxias. Então, dessa forma, resta apenas um último módulo de 2.500 metros disponível para locação. Perceberam a diferença? Módulos de 2.000 metros, módulos de 2.500 metros.
é muito ajustável isso. Isso é muito bom. Dependendo do tamanho da empresa, ela pode ocupar um módulo menor ou um módulo maior. Show, né? Em junho não ocorreram devoluções nenhuma devolução nesse período. Temos algumas previstas aí, 2 locatários do DCC informaram que devem devolver os espaços no condomínio. Quando efetivadas as devoluções, vai ter 2 módulos disponíveis para locação no segundo semestre, com aproximadamente 6.100 metros quadrados cada. Também, um locatário do DCR sinalizou interesse em reduzir o espaço ocupado, devolvendo 2 módulos que somam aproximadamente 12.000 metros quadrados. Um locatário do HGLG São José dos Campos sinalizou interesse em renovar o contrato com redução de área de aproximadamente 1.600 para 820 metros quadrados. E também teremos aí a devolução da empresa GPA, que devolverá os módulos ocupados no HGLG Ribeirão Preto. Com essa devolução, aliada aos módulos já disponíveis, teremos uma área de aproximadamente 10.000 metros quadrados disponível, representando uma vacância de 16,3. Esse imóvel aqui ele ainda está com bastante vacância, mas é questão de tempo aí, tudo vai se ajeitando no longo prazo. Então, o resultado de junho de 2024, receita de locação, 28.976.000. Os rendimentos mobiliários, que são aí dos CRIs, das LCAs, LCIs aí que o fundo possui, quase 20 milhões. Outras receitas também. E aí o IR sobre o ganho de capital, totalizando 48.743.056 reais. Enquanto que as despesas, 3,3 milhões, imobiliárias 772 mil, operacionais 3.127.000. Para quem tem dúvidas sobre o que são essas despesas, a gente pode vir aqui no glossário. Por que é importante vocês fuçar aqui esses relatórios mensais? Para vocês entenderem certinho da onde que vem cada tintim de dinheiro e para onde que está saindo. Despesa imobiliária compreende as despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como condomínio, IPTU, taxa, seguro, energia, intermediações, entre outros. Despesas financeiras compreende as despesas diretamente relacionadas ao pagamento de encargos e juros associados a parcelas de aquisição de imóveis, certificados de recebíveis imobiliários, entre outros. Já as despesas operacionais são relacionados ao fundo, tais como taxas de administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outras. Entendido? Desta forma, tivemos um resultado líquido de 41.524.000, com um rendimento anunciado de 37.166.000 reais. Desta maneira, em 2024, o fundo teve um resultado de 215 milhões e tivemos uma distribuição de 222 milhões, 7 milhões acima. Ou seja, o fundo conseguiu dar uma equilibrada porque estava queimando muito caixa nos últimos meses. Dessa forma, as vendas foram estratégicas para a manutenção do pagamento dos 1,10 por cota. Como vocês podem ver, lá em julho de 2023, o fundo tinha um saldo de resultado acumulado de R$ 1,50. E olha só onde chegamos. Abril de 24, 9 centavos. Por isso que a gente citou aí que foi uma venda estratégica para o fundo conseguir ter um resultado acumulado. Mas se tudo correr bem no próximo ano, o fundo vai conseguir talvez manter esse resultado e não queimar tanto essa gordurinha, digamos assim. Então no mês de maio tivemos aí um ganho de capital com a venda, com a parcela, né, o recebimento de uma parcela de um imóvel que foi vendido. E isso fez com que sobrasse uma certa gordurinha, que foi o que conseguiu manter a reserva em 43 centavos. Aqui temos a evolução de cotistas, né? Como eu falei lá no início do vídeo, saiu de 472 para 476. 4.000 cotistas a mais do mês de maio para junho. O patrimônio líquido do fundo, 4,9 bi em imóveis, que é muita coisa, meu Deus. 365 milhões em cotas de outros FIIs, 237 milhões em certificados de recebíveis imobiliários, 268 milhões em letras de crédito imobiliário, 168 em renda fixa,
Outros 8 milhões, parcelas a receber 56 milhões. As aquisições aí são 694 milhões para o fundo pagar. Nos próximos 6 meses, o fundo tem uma aquisição, aí uma parcela de 4,2 milhões. E maior que 12 meses, temos aí várias aquisições para serem pagas e apenas 3 parcelas a receber da venda do HGLG Duque de Caxias e do HGLG Cumbica. Como eu mostrei para vocês antes, saíram de 16% de vacância para 6%. 10% de redução na vacância. Muito bom. Vencimento de contratos, 10% em 24, 12% em 25, 9% em 26, 14% em 27 e o restante 28 para mais. De certa forma, bem, não temos valores expressivos, meio que numa média de 10 a 15% dos contratos vencendo. De fato, temos aí um prazo médio bem baixo de 3,9 anos. Porém, como o HGLG tem muitos inquilinos pequenos, então por isso que temos vários contratos vencendo nos próximos anos. Mas possivelmente a maior parte deles será renovada. Temos um revisional gigantesco para esse ano de 2024. Próximos anos são menores os revisionais. Isso talvez tende a melhorar um pouco o resultado de locação do fundo. Como eu falei para vocês, aqui temos os inquilinos. Volkswagen com 12%, Mercado Livre com 13%, Electrolux com 4%, Leroy Merlin com 4%, Cremer com 3,5%. Um total de 116 inquilinos. Então, quando eu invisto em HGLG, eu estou diversificando com 116 inquilinos diferentes. Obviamente que temos aqui os maiores, Mercado Livre e Volkswagen. Ao meu ver, são inquilinos fortes, são bons inquilinos, que não temos aí muito o que nos preocuparmos com isso. Quanto à alavancagem, o fundo tem uma alavancagem bem baixa. Aí a provisão de alavancagem, obviamente que no meio termo, por exemplo, em 2026, 2027 ou em algum desses anos aqui, o fundo ele possa aí contratar novas dívidas para continuar investindo, né? E esse gráfico de amortização aqui, ele mostra quanto que 5% do resultado do fundo nos últimos 12 meses representa quanto ao pagamento das dívidas. Uma coisa que eu gosto bastante do HGLG é que ele traz aqui no relatório, se você clicar, você vai conseguir entrar em cada galpão que ele possui, pode ver alguns vídeos dos galpões. É muito bom você poder analisar cada galpão e poder ver um pouquinho daquilo que você tem, um pouquinho de parcelas que você é dono desses galpões. Galera, gostaria de saber se vocês possuem HGLG11 ou se vocês têm interesse. Quando eu falo sobre uma ação ou um fundo, eu gosto também de analisar o gráfico para ver o que está acontecendo nesse fundo. O HGLG ele nos deu nos últimos dias uma baita oportunidade. Quem conseguiu comprar a 154 ficou faceirão, porque é difícil o fundo ficar abaixo, ele ficou abaixo do seu VP. Então ele caiu aí, bateu 154. Bem difícil eu conseguir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu comprei no dia 17/6 aqui, quando o fundo tava 159. Eu já tinha perdido a promoção de 156 aqui. E por isso que eu já citei no vídeo anterior que eu deixei aqui no canal. Eu vou ter que melhorar essa questão. Eu preciso deixar ordens válidas até cancelar, que a gente costuma chamar de VAC. O problema é que quando eu recebo dinheiro, normalmente eu já faço os aportes, eu não deixo o dinheiro ali na corretora, e eu preciso mudar isso porque eu sei que eu vou poder comprar vários ativos em preços melhores. Eu sei que eu vou conseguir comprar, e nesse caso aqui, obviamente que eu não quis perder essa oportunidade, porque afinal de contas, naquele momento o fundo já tinha despencado e tinha reagido. Então eu acabei comprando ainda, acreditando que talvez ele já fosse fazer esse movimento de alta aqui, né? E não, o fundo caiu muito, caiu para 154. Mas eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais como aportar no fundo. E dessa forma eu acabei perdendo uma das promoções que o fundo deu. Por isso que eu sempre falo, o gráfico ele é feito por pessoas e as pessoas têm memória. Elas vão analisar o gráfico para ficar posicionadas. Por isso que a gente encontra tantas semelhanças. Olha só, o que a gente teve aqui?
Em novembro de 23, olha essa resistência que se criou aqui. E o fundo rompeu em dezembro de 23. E onde que o fundo veio bater? Agora. Gente, isso acontece com muita frequência. Se vocês olharem os gráficos, toda vez que a cotação rompe uma resistência, essa linha aqui, a gente costuma chamar de resistência porque o preço chegou aqui e não conseguiu romper, ou seja, ele teve uma resistência para romper. Quando rompe, essa linha ela se torna um suporte. Por que um suporte? Porque normalmente o preço vai chegar aqui e vai ser segurado. Por quê? Porque aqui tem vários compradores. Nesse ponto de 154, tinha muita gente assim, ó, esperando para comprar. Assim como também tinha bastante gente aqui, ó, em 158. Aqui também tivemos uma onda compradora. Olha o que o preço fez aqui quando chegou aqui. Empurrou para cima. Caiu, voltou. Caiu, voltou. Caiu, se manteve, voltou. Aqui é um suporte bem forte. Que é o momento onde as cotações estão próximas, né? Então, assim, toda vez que tiver uma região dessas, vai ter gente posicionada. Vamos ter grandes bancos, talvez, grandes players do mercado olhando para esse fundo. Vocês acham que ninguém está olhando para HGLG a 154? Talvez eu não estivesse olhando, porque eu sou um pequeno investidor. Eu vou lá e compro 10 cotas, 5 cotas. Para mim, nem faz assim tanta diferença assim eu comprar 154. Talvez vai fazer uma diferença de 20 reais. É melhor comprar mais barato? É melhor comprar mais barato. Mas eu não me importo tanto assim de comprar lá no preço mais barato. Agora, quem trabalha com milhões, para eles faz diferença comprar R$1 mais barato. E por isso que tinha tanta gente posicionada aqui no dia 21 de junho. Tanto é que ele fechou na sexta-feira aqui e na segunda já saiu aqui em 155. Tinha muita gente posicionada aqui. Muita gente. E não é à toa que teve essa grande alta aqui. Quando um bom fundo começa a ficar muito barato, vai chegar um ponto que os grandes players não vão deixar barato. Eles vão comprar. E são nesses movimentos que a gente precisa ficar atento. Se a gente quer comprar mais barato, eu sei que a maioria talvez não consegue ficar cuidando as cotações, mas talvez uma vez por semana você pega e dá uma olhada no gráfico. Dá uma analisada. Será que eu posso ficar posicionado em qual região? Vou guardar um dinheiro e é o que eu vou tentar fazer a partir do próximo mês. Vou tentar segurar o meu dinheiro em caixa para utilizar ordens válidas até cancelar. É muito simples e se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicar bem certinho para vocês. Então quem soube aproveitar, comprou barato. Quem comprou aqui a 154 já teve 4% de rentabilidade. E ainda por cima o pessoal fala que não compensa comprar fundos imobiliários. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê para fazer parte dessa família que está crescendo cada dia? Estou muito feliz com isso. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Tamo junto, galera. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.